Muito bem, boa noite pessoal. Iniciando então Chat Position desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2015. Diretamente aqui do site Leandro Stormer, hoje comigo, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos me conhece. Sexta-feira essa que boa noite, pessoal. Encerra o mês de maio, né? Tivemos uma semana e um mês vendedor, principalmente a leitura vendedora do mês já estava, digamos assim, dentro da nossa esfera de aguardo. Né? A gente fez aquele vídeo, Sell in May, Go Away, trazia embasamento estatístico, cujo qual nos deixava enviesados para uma movimentação mais negativa, agora em maio. E eu vou trazer para vocês alguns destaques de movimentação, não só dessa semana, mas também desse mês. E antes de eu abrir para interação, né, para quem está acompanhando ao vivo, vamos dar uma olhadinha na movimentação esperada para junho. Como será que foi o comportamento nos últimos 20 anos? Então vai ser isso e outros assuntos que nós vamos discutir, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, eu agradeço. Mas acredito que está ok. Pelo menos a minha tela aqui está ótima. Ok? Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Perfeito, tá tudo ótimo. Legal. Então, temos aí na tela o gráfico do nosso Ibovespa, que essa semana apresentou uma queda na ordem de 2,97%. Queda essa que confirmou a barra vendedora da semana passada, consolida, eu vou ter que apagar esses estudos aqui, consolida a resistência na faixa dos 58.900, 57.400, essa zona, né, que era dada pela máxima de novembro e outubro do ano passado. Essa semana também tivemos a perda da mínima da barra da semana passada, que virou a média móvel de 9 para baixo. Isso abriu espaço para o mercado fluir até a zona dos 52.370 pontos, onde nós temos não só o topo anterior, mas também a média móvel de 20 semanas. Então esse aqui é o patamar em que a gente espera o Ibovespa para a próxima semana. O mercado tocando essa zona de preços entre 52.400 e 52.000 pontos, onde está a média móvel de 21 semanas. Nesse ponto é esperado algum sinal de reversão. Tá? É esperado. Até porque no semanal a tendência ainda é de alta. Temos topos e fundos ascendentes. Ok? Então vamos observar como é que o mercado vai lidar com esse ponto. O que me chama a atenção, principalmente numa leitura de prazo maior no gráfico de Ibovespa, é o seguinte. Aqui eu tenho o gráfico mensal. Ok? E esse gráfico mensal começa a ganhar musculatura, uma simetria. Tá? Que seria um movimento espelhando essa perna aqui de 2013. Se eu interpreto esse ponto como um eixo simétrico, esse movimento aqui não lembra muito esse movimento aqui? Esse movimento de alta aqui, melhor, aqui foi de queda, né? Esse movimento de queda aqui espelhado não lembra esse movimento de alta aqui? Dentro dessa visão, a gente poderia esperar que esse movimento de alta aqui espelhado para cá traduziria nesse movimento. Para ser mais exato, eu poderia pegar toda essa perna, medir, né, exatamente o tamanho dela e projetar a partir da máxima. E aqui eu tenho exatamente o objetivo, né, dentro dessa leitura. Ou seja, será que aquela visão de Sell in May, Go Away, retorne para o mercado somente em outubro, será completamente corroborada e a gente observará o Ibovespa apresentando uma queda até esse nível de preço, até a zona aqui dos 45.000 pontos? Tecnicamente é o cenário que começa a se desenhar. Tá? Temos essa simetria já afastada, que não foi acionada ainda, será acionada se o mercado perder a mínima desse mês, é importante dizer isso, embora no semanal tal leitura já é vigente. Tá? Aqui no semanal a gente já teve a perda o acionamento dessa simetria. Tá? Então eu começo a ficar bem baixista. Bem baixista não, né? Começo a desconfiar dos sinais de compra que eventualmente apareçam aqui nos 52.000 pontos. Tá?
Começa a abrir um cenário de que esse patamar aqui não deve ser respeitado, ou se for respeitado, deve falhar. Tá? Essa é uma possibilidade. O que corrobora essa visão? Aqui eu tenho os dados sazonais, temporais do Ibovespa. Eu tenho vários estudos aqui de datas, né, desde 94. E olhem aqui o comportamento típico de junho. A média dos retornos de junho é negativa, tá? É de 0,65. É a média, é uma média superior, né? Melhor, maior do que a média negativa de maio, né? Quem assistiu o vídeo do Sell in May Go Away, quem não viu ainda, deixa eu botar o link aqui para vocês. Ó, esse vídeo aqui, né? Que lá a gente fez todo o estudo do ditado, né? Então deixa eu pegar o link. Quem não viu ainda, por favor, assista e comente, tá? Eu acho que ficou bem legal esse vídeo, pode ajudar todo mundo. Então aqui em junho a gente tem um viés baixista para o mês, né? Historicamente a média dos retornos é negativa, em 0,65. E percebam que a volatilidade é bem baixa, né? É de 23%. Então isso remeteria um movimento de mercado em queda e arrastado, né? Não seria um movimento abrupto, né? Como, por exemplo, é esperado para agosto, que tem a mesma média de retorno negativo de junho, porém olha a volatilidade, quase o dobro, né? Além disso, junho, a maior parte dos meses de junho dos últimos 20 anos foram negativos, né? 60% dos meses de junho foram em baixa. Tá, isso aqui está traduzido nos gráficos, né? Aqui a média dos retornos, tá? Maio, junho bem abaixo, tá? E a volatilidade, aqui a média da volatilidade mensal, tá? A volatilidade tende a retornar para o mercado em agosto, certo? Então basicamente seria isso, viés baixista esperado para o mês. Óbvio que pode falhar, né? Afinal de contas foram 60% dos meses em queda e 40% em alta, embora a média dos retornos é negativa. Tá? Segunda-feira eu posso dar uma aprofundada nisso, né? Eu quero trazer como é que é o retorno dos primeiros dias do mês e eu quero trazer também, ver qual é a média, né, dos dias positivos e qual é a média dos dias negativos. Então, se a média dos dias negativos for bem maior que a média dos dias positivos, isso então fortalece ainda mais essa expectativa. Tá bom? Então essa é a avaliação do Ibov dentro de uma leitura de prazo maior. Tá? Seguindo, trago aqui para vocês o gráfico do dólar. Tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui, tem um monte de linha, né? Vamos apagar tudo isso aqui. O dólar, que marcou fundo na primeira semana do mês, tá? Quando superou a máxima do candle que tocou a média móvel de 21 semanas. Tá? Marcou fundo, consolidou esse patamar e agora aponta para a busca da resistência. Para o teste lá da resistência em 3.399 pontos. Melhor dizendo, 3.265. Eu estava com o gráfico ajustado. Tá? Se eu afasto esse gráfico do dólar, a gente tem uma simetria altista, tá? Que é essa simetria aqui, né? Pera aí que deu pau aqui. Tá? Que seria esse movimento aqui. Aparentemente esse movimento de alta espelhado para cá se traduziu nesse movimento de queda. E essa simetria é confirmada com o mercado passando para cima aqui dos 3.300 pontos, dos 3.030, né? Aproximadamente. Certo? Então a leitura é altista para o dólar, dentro de um prazo maior. No mensal, quem trabalhou em vendas foi estopado, né? Perceba o mercado passando para cima da última máxima. Tá? E é muito válido ficar de olho nesse ponto aqui, dos 3.300. Se passar desse ponto, não há resistência no lado esquerdo. O mercado deve seguir em forte alta se tal cenário acontecer.
O Dow Jones, no gráfico semanal, apresentou uma queda, tá? Parece desenhar em mais uma cunha que é corroborada por divergências de baixa no FE de 14. Tá? A linha de sustentação está logo abaixo, a perda desse patamar abriria espaço para o mercado perder 17 mil pontos. Contrato futuro de DI segue se segurando ali com unhas e dentes na LTA, embora o mercado já marcou um topo abaixo do topo anterior. A expectativa é que o mercado venha buscar no mínimo 12,90, embora se essa contagem de Elliott estiver correta, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui seria uma A, isso é uma B, está faltando a C, né? A C tende a perder o fundo da A. Tá? E depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, no mínimo o mercado costuma vir buscar o fundão da 4, que estaria aqui. Tá? Então eu vejo correção para o juro nos próximos períodos. Esse seria o cenário mais provável. Percebo que depois de 3 meses de alta, que é o gráfico mensal, o juro deixa um candle vendedor nesse prazo operacional. Tá? Indo agora para as commodities, um giro no CCMU. Vamos olhar o gráfico perpétuo do milho, né? CCM. Opa. Deixa eu ver se eu estou com o gráfico correto. Sim, esse aqui é o gráfico correto. Então, gráfico semanal do milho, a gente teve o milho tocando uma zona de suporte importante, que é a faixa aqui dos 25. Se eu traço uma retração de fibra de todo esse movimento de alta, naquele patamar passa a retração de 618, exatamente esse ponto aqui, né, em que o mercado respeitou. A expectativa é de algum repique no milho, tá? Algum retorno à média de longo prazo. O mercado marcou fundo semana passada, superou máxima, então desde que não perca o fundo aqui em 24,70, a expectativa é de retorno à média. Tá? Já buscou a média móvel de 9, média móvel de prazo maior fica em 28. Tá? Boi gordo, BGI FUT. Então aí o boi, olhem que bonito o movimento do boi, tocando a média móvel de 20 semanas, como a gente já tinha colocado nos chats anteriores. Então tem duas compras aqui no boi. Uma compra possível na superação da máxima dessa semana, na semana que vem, acima de 153,30. E uma outra compra acima desse box, desses 3 candles aqui, ó, preto, branco, preto. Essa é a tal da realização frustrada. Tá? Acima disso, acima de 153,50, tem compra dentro dessa abordagem para position no boi. Então muita atenção no boi para a semana que vem. Tá? Fábio, se eu tiver que optar entre o boi e o milho, qual o mais interessante? Se o teu filtro para caracterizar interessante é a tendência de alta, né, o boi. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos índices setoriais. Começo pelo IFNC, o índice do setor financeiro, que hoje em dia tem praticamente o mesmo movimento do Ibovespa, né, porque a maior parte dos bancos tem um peso bem relevante no índice Ibovespa. Embora o movimento seja semelhante, aqui no IFNC, a gente já teve o teste da média móvel de 20 semanas, e não só o teste, a perda da média móvel. O mercado perdeu tal patamar. É necessário que esse mercado, para que mantenha um certo viés altista, que os preços voltem na semana que vem a fechar acima da média móvel de 20 semanas. Tá? Já não é mais uma tendência de alta saudável. Né? Por quê? Porque o topo anterior não foi respeitado como suporte. Esse já é um sinal amarelo para a saúde da tendência de alta. O outro sinal é a perda da média móvel de 21 semanas, como eu já disse. Embora, se eu for ser ultra ortodoxo, né, a tendência tecnicamente só reverte com o mercado passando para baixo, 4.700, perdendo a sequência de topos e fundos. Tá? Gráfico mensal, olha só, é um Twin Towers, né? É um candle vendedor. Tá? E seria um topo reflexo? Seria? Não sei. Possível. Se o mercado perder a mínima desse mês que vem, há espaço para a continuidade da queda. Olha onde é que está a média móvel de 21 meses. Está lá em 4.800. Teria espaço aí para mais 7% de queda. Então, cenário também baixista. IEX acabou de encontrar o topo lá em 30.650, que era a máxima do ano passado. O mercado marcou o topo na semana passada. Né? Essa semana fechou em queda, tem espaço para corrigir. Tá? Suporte fica em 28.800 pontos. Ok? Média móvel de 9 está aqui no meio do caminho. Então tem espaço para cair no mínimo até a média móvel de 9. Se perder a média móvel de 9,
A próxima média que tende a puxar o preço é a média móvel de 21. Então, a expectativa ainda de continuidade de movimento corretivo. Mas, em comparação com o IFNC, esse índice está mais forte. Índice do setor elétrico, IEX. ICOM é o índice do setor de consumo. Tá? Percebam que esse índice rompeu o topo histórico há 3 semanas atrás. Rompeu com volume. Tá? E essa semana, o mercado foi capaz de fechar abaixo daquela semana. Né? Tranquilo, já estou no meio aqui, para ficar tranquilo. O mercado fecha abaixo da mínima da semana que rompeu o topo histórico. Então isso caracteriza um falso rompimento no gráfico semanal. Olha o gráfico mensal. Tá? Então o mercado só violou o topo anterior. Então a perda da mínima dessa semana sugere a continuidade do processo corretivo. A média móvel de 9 virou para baixo. Perda da mínima dessa semana abre espaço para o mercado buscar a média móvel de 21, que passa exatamente nos topos anteriores em 2.720 pontos. Imob, que é o índice do setor imobiliário, havia montado um pivô de alta em março. O mercado buscou a resistência lá em 630 pontos. Não deu sequência, não só não deu sequência, como no processo corretivo não se segurou na cabeça do pivô. O fato de não ter segurado na cabeça do pivô diz que na realidade isso aqui não era um pivô de reversão, era apenas uma correção ABC. Né? Foi difícil de identificar isso naquela situação que isso aqui era uma correção ABC. Né? Só ficou claro agora. Né? Só ficou claro agora. Mas a expectativa é baixista. Tá? Em 500 pontos nós temos suporte desse índice. Mensal, o mercado acabou de marcar um topo. Muito bem. Alguns papéis que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, antes de eu abrir para respostas. Eletropaulo, tá? Que segue em alta. Deixa eu ver se eu estou com a configuração correta aqui. Aí, agora sim. Segue em alta em busca dos R$18, está bastante sobrecomprada, né? Teve mais uma semana de alta, já sobe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Está afastada da sua média móvel de 21 semanas 60%, enquanto a volatilidade é 115%. Então está 50% da média da volatilidade afastada. Mas não tem nenhum sinal aqui corroborando uma correção. Então o mercado deve seguir até os R$18, que é o topinho do final de 2012. Tá? Ambev, que semana passada a gente colocou que confirmava o falso rompimento. Tá? Perdeu a mínima do que da semana passada, deu sequência ao movimento esperado. Porém já encontra a média móvel de 21 semanas. Então, para quem opera ponto contínuo, a superação da máxima dessa semana pode ser argumento de posição. Tá? Eu confesso que eu não fico muito atraído, porque se eu olho mensal eu percebo, depois de 4 meses de alta, o mercado deixando um mega candle vendedor. Tá? Isso tende a trazer os preços para no mínimo a média móvel de 9, que está em 17,70. Né? Não é nada, mas é 4%. E 4% para a Ambev é bastante, né? Porque ela tem uma volatilidade bastante acomodada. Antes de abrir para respostas, coloco a situação e perguntas, né? Petro não só perdeu a mínima da semana passada, como fechou abaixo da média móvel de 9. Isso agora abre espaço para o mercado buscar a média móvel de 21 semanas, que está lá em 10,80. Perceba que não tem suporte aqui no lado direito. Tá? No semanal, o suporte fica lá em 10,40. Então aquele fundo ali da onda 4, que a gente está colocando no diário todo dia, né, tende a não ser respeitado. Tá? E o que me chama a atenção mesmo é a Petro no mensal. Né? Olha aí, depois de 3 meses, o mercado deixa um candle bem vendedor em cima da mínima do ano passado. Então, seria só esse aqui o retorno à média de longo prazo? A Petro 3 fica mais clara, né? Ela exatamente buscou a média de 21 meses. Né? E para fechar, a Vale. A Vale, que mês passado deixou um candle comprador em cima de uma linha de referência aqui de um canal de baixa, chegou a acionar esse candle, mas fechou negativa, com quase 8% de queda. Não frustrou completamente esse sinal, frustra somente se o mercado perder a mínima do ano, né? Mas é uma situação bem desconfortável para se ter posição. Legal, mercado comentado, a gente já pode abrir
para a resposta de perguntas e interação aqui com os traders. O Rogério, que estava de olho no estudo que foi apresentado antes, é o seguinte. Então, resumindo, junho é o pior mês do ano, junto com agosto. Deixa eu verificar aqui então, Rogério. Exatamente. Na realidade, não, né? Foi. Tá? Foi. Que o cria aquela nossa certeza de que o movimento vai acontecer, né? E pode não acontecer. Tá? Então, são os meses aqui que tem. Vamos botar aqui, ó, menor. Seleciona toda a base. E é isso aí, é 0,65. Então é agosto e junho. Só que junho teve volatilidade média de 23, enquanto agosto teve volatilidade de 40. Tá? Então é isso aí. Patines pediu avaliação de Gafisa. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Gafisa. Gafisa, após ter tocado a zona lá dos R$ 2,90, R$ 3, né, que é a mínima dos últimos meses aqui de 2012, mínima do primeiro semestre de 2014, perdeu esse patamar, virou resistência e virou resistência. Tá? Se eu olho aqui para o meu lado esquerdo, a gente procura suporte. Suporte de memória, de fato, em Gafisa só lá na mínima, né, só em 1,78. Tá? Obviamente que o mercado pode segurar nesses topos anteriores aqui, mas para eu crer nesse ponto eu preciso que o mercado bata aqui e deixe um candle branco comprador. Perceba que a média móvel de 9 virou para baixo e não está no vácuo aqui, né? Entre o preço dessa semana e a média móvel de 21 semanas tem um vácuo aí de 13 centavos. Então há espaço para esse papel vir testar aquela zona de suporte. O Walter, poderia dar uma olhadinha na RADL, tem uma longa sombra que está bem distante da média móvel de 21. RADL 3. E vamos fazer primeiro a avaliação aqui no semanal, Walter, depois eu dou uma olhadinha no mensal. Tá? Então, concordo, no gráfico semanal o que nós temos? Temos o papel consolidando um topo, né? Máximas e mínimas menores. Tá? Máximas e mínimas menores. Não foi em cima de nenhuma linha de referência, né? Nem na linha central aqui do canal de longo prazo. Tá? Se a gente olha o gráfico mensal como solicitado, a gente pode ver de fato, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de alta, um candle fora da banda. Essa aqui é a banda de 2 desvios padrões. Aqui eu deixei a banda de 3 só para um parâmetro, né? Até vou deixar ela mais tímida aqui para não atrapalhar a visão. Pronto. Então aqui o que importa é a amarela, tá? Fora da banda e, de fato, distante da média. 60%. Então se houver a perda da mínima desse mês, no próximo que vai entrar, esse papel deve corrigir depois dessa longa pernada de alta, né? Aqui no diário a gente até consegue ver aqui 1, 2... aqui ficou um pouquinho complexa a contagem. Mas seria aqui uma 1, 2, 3, 4, 5. Talvez, né? Deixa eu deixar certinho aqui. 1, 2... Opa. Copiar. Colar. 3... 4 e a 5 que já está lá. Né? Óbvio que a gente só vai ter confirmado isso depois do mercado montar um pivô de baixa. Então tá aí, RADL comentada. O Leônidas diz o seguinte: caso eu quisesse entrar numa venda em Banco do Brasil, poderias me mostrar quais seriam as opções adequadas? Qual seria a letra e strike, né? Ótimo final de semana. Valeu, Leônidas. Obrigado, cara. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal do Banco do Brasil. Tá? Então, problema de buscar vendas aqui que o papel já está caindo algumas semanas, né? Mas
frustrou a tendência, né? O papel não segurou em cima do topo anterior, perdeu a média móvel de 21 semanas, a gente deve ver esse papel escorregar mais. Só eu particularmente não vejo um ponto de compra um ponto de venda muito tranquilo, mas eu entendo a tua vontade, tá? Bom, usualmente a gente costuma usar travas no dinheiro ou a primeira fora, tá? Então é uma questão de gosto. É importante que você entenda a diferença entre as travas no dinheiro e a primeira fora, tá? A no dinheiro é a que perde mais valor com a passagem do tempo e com a diminuição da volatilidade. A primeira fora, ela te favorece até mesmo com um pequeno movimento de alta. Se o mercado subir, você ainda pode estar ganhando com uma trava de baixa, sendo ela a primeira fora. Então vamos pontuar aqui. Vamos ver se tem liquidez também, né? Perceba que eu não consigo trabalhar com a série para esse mês, né? Faltam só 10 dias. Então eu teria que buscar lá na série de julho, que é a BBAS G, G de gato. Tá? E a série que tem liquidez, ó, é a BBAS G54 e a G55. É no dinheiro, né? É no dinheiro. Então G54 e G55 equivale a Banco do Brasil a 22,92 e a 23,92. Então Banco do Brasil ficando abaixo de 22,92 é uma operação que pode te trazer algum lucro, sim. Não vamos utilizar os preços de fechamento agora, porque normalmente tem distorção nos preços de fechamento das opções, tá? Então eu te sugiro que você faça o cálculo do risco e do retorno na segunda-feira com o mercado acontecendo. É muito simples, pega o que você recebe da trava, tá? E diminui esse valor de R$1, porque R$1 é a diferença dos strikes, né? 22,92, 23,92. Aí você encontra o teu risco. Entendeu? Muito bem. O Marcos pediu avaliação através das ondas de Elliott no YouTube 4. Bom, nem sempre é fácil contar ondas, né? Mas vamos tentar. Bom, YouTube 4, como está cheio de gap, aqui eu sou obrigado a ajustar esse gráfico. Ela paga provento todo mês, né? Então os bancos, na realidade, a gente sempre deveria olhar gráfico ajustado. Então ela paga provento todo mês, apesar de serem proventos pequenos. Então vamos começar aqui pelo gráfico mensal. Então aí nós temos desde 94 o movimento de YouTube. Então, a semanal já está de bom tamanho. Então, o que eu tenho que buscar aqui, Marcos? Vou ter que limpar aqui, porque senão fica tudo bagunçado. Ó. Infelizmente, vou ter que acabar com a minha análise do diário, mas sem problema. Bom, a primeira dica que eu dou é a seguinte. Procure por triângulos simétricos. Tá? Os triângulos simétricos tendem a ser ondas 4. E aí você já consegue se situar em algum ciclo da contagem. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo simétrico bem fácil de ser visto, né? Que é esse aqui, de 2011 a 2013. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o mercado triangulou. Depois dessa triangulação, o mercado fez de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e triangula novamente. Tá? Triangula novamente. Assim sendo, a expectativa por Elliott seria, como isso é um triângulo, né, que isso aqui venha a ser rompido para cima. Só que o mercado não pode desconfigurar esse padrão. Tá? O mercado não pode vir e fazer um candlezão para baixo na semana que vem, por exemplo. Tá? Dentro dos dados que nós temos agora, o viés seria positivo. Tá? A expectativa seria positiva, porque nós temos um triângulo simétrico dentro de uma tendência de alta anterior. Tá? Então essa aqui seria uma onda corretiva que corrige essa onda de impulso aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Triângulo. Falta o mercado romper para dar início a mais uma 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Mas não tá uma contagem muito fácil não, tá, Marcos? Confesso. Eu gosto de coisa fácil. Quando começa a ficar complicado, já não gosto. CR Lúcio. Ciel 3 e VEG. Ciel é um Dave Landry, porém já aparentando uma correção forte. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigado, CR Lúcio. Muito obrigado. Ficamos felizes com o teu feedback.
Vamos botar aqui o gráfico da Ciel, outro papel que eu sou obrigado a ajustar o gráfico, né? Porque ó, se eu deixo desajustado, ué. Ah, tá aí, ó. Se eu deixo desajustado, ela teve um grande provento pago aqui, né? Então vamos voltar lá e ajustar. Então a pergunta do CR Luz é o seguinte: é um Dave Landry na Ciel? Então a pergunta é o que a gente tem que fazer? Colocar a média móvel de 21 semanas, que está aqui, e ver para onde ela está apontando. Está apontando para cima, correto? Correto. A mínima dessa semana está abaixo das últimas duas? Está, né? Então é um Dave Landry, sim. E a entrada seria acima da máxima dessa semana. Tá? Como esse candle fechou na mínima, é pouco provável que o mercado supere a máxima dele na semana que vem. Pode acontecer? Pode. Tá? Mas eu vejo como mais provável o mercado escorregar e seguir até a média móvel de 20 semanas. Tá? Quanto mais próximo da média móvel de 20 semanas Dave Landry acontecer, melhor. Tá? Até porque, olha o seguinte, esse papel subiu por 15 semanas, corrigiu por 2. Não tem espaço ainda para corrigir, concorda? Então eu gostaria de ver mais semanas aqui de queda para poder pensar em compras mais tranquilas. E a VEG, quase que eu esqueci de comentar a tua VEG. Olha aí. A VEG está quase tocando a linha de referência desse canalzão de alta aí, de longo prazo, né? O canal que vem lá desde 2008. Tocou, né? Vamos fechar um olho aqui? Vamos fechar um olho. Tá? No mensal, ainda não há sinal de queda, né? O papel fechou quase na máxima do mês. E no semanal houve apenas um candle de dúvida. Então não vejo nada a ser trabalhado aqui para novas posições. Quem está comprado segue com a média móvel de 9, segue com o high low, enfim, ele vai escolher o trailing stop que melhor preferir. Tá? Martinho Jundiaí, Vlad, tudo bem? Tudo ótimo, Martinho, tudo tranquilo. Poderia avaliar HGL11? Obrigado e bom final de semana. Cara, eu nem sei o que é isso. É um fundo imobiliário de hospital? É aquele lá? HGLG11? É isso? É um fundo imobiliário, sim. CSHG. Confesso que eu não sei não, cara. Não conhecia esse fundo imobiliário. Mas olha como é análise técnica, né? Qual é a tendência? Tendência de alta, né? Zigue-zagues ascendentes, média subindo. Resistência 1150, suporte em 1100. Tá? Topo anterior que foi testado como suporte. Onde é que tem uma entrada aqui? Entrada teria acima da máxima da semana passada. Tá? Acima de 1130. Embora fundo imobiliário, cara, se você acredita nos fundamentos dele, te organiza para comprar uma vez por mês. Esse seria o ideal. Tá? Tecnicamente, a tendência é altista. Ok? Muito bem. Ó, o Walter aqui diz que é o Credit Suisse Hedging Griffon. Então fica aí a dica, eu não conhecia esse fundo não. Está distante da linha de referência, né? Então isso sinaliza que ainda tem espaço para subir. Vamos responder mais uma pergunta. Para eu poder respeitar o tempo aqui para o vídeo poder ser postado sem maiores problemas. E vou aqui para a questão do Ramon, que pediu a avaliação de Embraer. Será que vai a 26,20? Obrigado. Embraer gerou entrada para position, né, algumas semanas atrás, exatamente há 1, 2, 3, 4 semanas atrás. Tá? Semana passada chegou a fazer uma forte alta, devolveu boa parte dela essa semana, mas nada que reverta ainda a expectativa positiva, tá? Que joga o mercado lá para a zona dos 26,20, fato, que é o topo histórico, né? Aqui no gráfico não ajustado. Certo? Desde que o mercado não perca os 22,15, essa ainda é a expectativa. Tá? Mas esse candle vendedor, será que não atrapalha? Se o mercado não perder essa mínima, não pode ser a frustração desse movimento? Poder pode, né? O problema é que o mercado pode dar uma corrigidinha, entrar um pouquinho aqui,
né, corrigir um pouco mais no diário, você cair fora da posição e depois ver o mercado subir até aquela zona lá dos 26,20. Então o único jeito para fugir dessa tentação é evitar olhar, não tem saída. Tá? Pessoal, vou encerrar então o nosso chat, agradeço, fiquem atentos na semana que vem, que a gente vai apresentar então o Visão LS, tá? Com os informativos sobre o mês que segue, tá bom? Mês de junho. Um bom descanso a todos e um ótimo final de semana.